E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo vamos resolver um exercício que aborda o tema lançamento de projéteis. Observe o quadro enquanto eu faço a leitura do enunciado. No problema do caçador e do macaco, mostre analiticamente que o projétil atinge o alvo e calcule em que instante isso ocorre, para uma dada distância dzinho entre eles e a altura hzinho do galho, sendo V0 a velocidade inicial do projétil. Interprete o resultado. Muito bem? Vamos lá. Antes de começar a resolução do exercício, vamos analisar melhor a figura ilustrada. No instante t igual a 0, o rifle está apontando diretamente para o macaco, que está no galho da árvore. Nesse mesmo instante, o projétil é disparado da origem do nosso sistema de coordenadas com velocidade inicial V0, que forma um ângulo θ com o eixo x, considerado aqui o solo horizontal. Nesse mesmo instante, o macaco se desprende do galho, estando a uma altura hzinho em relação ao solo. Observe ainda que a distância horizontal entre o ponto do disparo e a linha vertical de queda do macaco é igual a dzinho. O exercício nos pede para demonstrar que o projétil atinge o macaco. Para fazer essa demonstração, eu vou adotar o seguinte raciocínio. Primeiro, eu vou calcular a posição ocupada pelo macaco medida em relação ao eixo y em certo instante t do seu movimento, de forma geral. A partir daí, eu vou calcular o tempo que o projétil leva para atingir a linha vertical x igual a d. E por fim, eu vou calcular a posição ocupada pelo projétil medida em relação ao eixo y em certo instante do movimento, também de forma geral, assim como eu fiz para o macaco no início do raciocínio. A partir daí, eu vou recuperar a expressão do tempo que o projétil leva para atingir a linha vertical x igual a d, pois eu vou utilizar este tempo como dado. Ao utilizá-lo, já fica determinado que a posição x ocupada pelo macaco é igual à posição x ocupada pelo projétil. Ambas são iguais a dzinho. Ao utilizar este tempo de voo, eu reforço, o tempo que o projétil leva para atingir a linha vertical x igual a d, eu posso calcular a posição ocupada pelo macaco, medida em relação ao eixo y, ym, e eu posso calcular a posição ocupada pelo projétil, medida em relação ao eixo y, yp. Se ym e yp são iguais, aliado a esta igualdade, fica demonstrado que o projétil atingiu o macaco de forma geral. Então vamos lá, vamos começar com o macaco. A posição final ocupada por ele na direção do eixo y é igual a y0 mais v0y vezes t mais 1 sobre 2 vezes AY t ao quadrado. Muito bem? A posição final ocupada por ele é igual. A posição inicial do macaco, medida em relação ao eixo y, é igual a hzinho, portanto, hzinho, mais v0y é igual a 0, pois o macaco parte do repouso. Sendo assim, esse termo se anula. Mais 1 sobre 2 vezes a aceleração do macaco em seu movimento de queda livre é constante e igual a menos g. Observe que o eixo y está orientado verticalmente para cima e a aceleração da gravidade local está orientada verticalmente para baixo, o que justifica o sinal negativo. Vezes t ao quadrado. Muito bem? Sendo assim, a posição y do macaco fica dada por hzinho menos 1 sobre 2 vezes g t ao quadrado. Muito bem? Observe a expressão obtida e os cálculos realizados até aqui. Agora, vamos calcular o tempo que o projétil leva para atingir a linha vertical x igual a d. Para fazer isso, eu vou projetar o movimento do projétil na direção do eixo x.
Neste caso, nós temos um movimento retilíneo e uniforme. Eu vou recorrer agora à lei horária desse movimento na determinação do tempo t. Então vamos lá. X do projétil é igual a x0 do projétil mais v0x vezes t. X do projétil é igual a dzinho. Muito bem. x0 é igual a 0, pois o projétil foi disparado da origem do nosso sistema de coordenadas. Mais v0x. v0x é dado por v0 vezes o cosseno de θ. Então aqui nós temos v0 vezes o cosseno de θ, vezes t. Muito bem. Sendo assim, o tempo que o projétil leva para atingir a linha vertical x igual a d é igual a dzinho sobre v0 vezes o cosseno de θ. Observe a expressão obtida e os cálculos realizados. Dando sequência, vamos calcular agora a posição ocupada pelo projétil, eu reforço, medida em relação ao eixo y em certo instante do movimento. Para fazer isso, eu vou projetar o movimento do projétil na direção do eixo y e agora nós vamos ter um movimento retilíneo uniformemente variado. Sendo assim, eu posso recorrer à lei horária desse movimento. Então vamos lá. Y do projétil é igual a y0 do projétil mais v0y vezes t mais 1 sobre 2 vezes AY t ao quadrado. Muito bem. Y do projétil, portanto, é igual. y0 é 0, pois o projétil, eu reforço, foi disparado da origem do nosso sistema de coordenadas. Então, 0 mais v0y corresponde a v0 seno de θ. Então, aqui nós temos v0 seno de θ vezes t. Mais 1 sobre 2 vezes a aceleração do projétil na direção do eixo y, pelos mesmos motivos, menos g, vezes t ao quadrado. Sendo assim, a posição do projétil, medida em relação ao eixo y de forma geral, fica dada por v0 seno de θ vezes t menos 1 sobre 2 vezes g t elevado ao quadrado. Muito bem. Observe o resultado obtido e os cálculos realizados até aqui. Dando sequência, a partir de agora, eu vou recuperar essa expressão. A partir de agora, conforme eu citei anteriormente, eu vou usar o tempo t como dado. Eu vou substituir o tempo t nessa expressão para obter ym. E vou substituir o tempo t nessa expressão para obter yp. Então vamos lá. Determinando ym. Ym é igual a hzinho menos 1 sobre 2 vezes g vezes t ao quadrado. T ao quadrado é simplesmente d quadrado sobre v0 ao quadrado cosseno ao quadrado de θ. Muito bem? Vamos agora determinar yp para o mesmo tempo t. Então, yp é igual. Nós temos aqui v0 vezes o seno de θ vezes t. T é dado por d sobre v0 cosseno de θ menos 1 sobre 2 vezes g vezes t ao quadrado. Portanto, d ao quadrado sobre v0 ao quadrado cosseno ao quadrado de θ. Muito bem. Observe a expressão obtida. Vamos lá. Eu posso, em yp, simplificar v0 com v0. Perceba que seno sobre cosseno é a tangente de θ. Observando a figura inicial, vemos que a tangente de θ é igual ao cateto oposto, hzinho, sobre o cateto adjacente, dzinho. Portanto, yp fica dado por, eu reforço, seno sobre cosseno é igual a tangente de θ,
A tangente de θ é Hzinho sobre Dzinho. Ao multiplicar Hzinho sobre Dzinho por Dzinho, eu simplifico o Dzinho. Consequentemente, YP é igual a Hzinho menos 1 sobre 2 vezes G, que multiplica D ao quadrado sobre V0 ao quadrado cosseno ao quadrado de θ. Observe as expressões obtidas e os cálculos realizados até aqui. Perceba que o projétil atinge o macaco, pois YM e YP são iguais, aliado ao fato de que XM é igual a XP. Portanto, fica demonstrado de forma geral que o projétil atinge o macaco. Vamos agora determinar o instante em que isso ocorre, em função dos dados apresentados pelo exercício, que são Dzinho, Hzinho e V0. A nossa tarefa agora ficou mais fácil. Basta continuar a partir daqui. Esse instante t, ele é dado por Dzinho sobre V0 vezes o cosseno de θ. Vamos retornar à figura inicial. O cosseno de θ é o cateto adjacente Dzinho dividido pela hipotenusa. A hipotenusa é igual à raiz quadrada de Dzinho ao quadrado mais Hzinho ao quadrado. Então aqui nós temos Dzinho ao quadrado mais Hzinho ao quadrado dentro da raiz. Simplificando Dzinho com Dzinho, vemos que o instante em que isso ocorre é dado por raiz quadrada de Dzinho ao quadrado mais Hzinho ao quadrado. Lembre-se que dividir por uma fração é o mesmo que multiplicar pelo inverso, sobre V0. Observe mais uma vez os resultados obtidos, os cálculos realizados. Com isso eu encerro este vídeo. Até a próxima.